Livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 21. Conversação edificante. Enquanto regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo, para articular novas providências de auxílio em favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta, ignorando a maior parte dos processos vitais de que se beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside, também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta de que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Efetivamente, em novas condições na vida espiritual, passamos a apreciar, com mais segurança, o corpo abandonado à terra, penetrando os segredos de sua formação e desenvolvimento, sustentação e desintegração. Mas somos desafiados pelos enigmas do novo instrumento que passamos a utilizar. Lidamos, na vida maior, com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que nos situamos, acentuando pouco a pouco nossos conhecimentos quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menos anseio de saber e, encorajado pela atitude do companheiro, desfechei a primeira questão considerando. Inegavelmente, será difícil alcançar o grande equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para as eminiscências do espírito puro. Ah, sim, concordou o ministro com grave entono. Para que tivéssemos na crosta planetária um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, a sabedoria divina despendeu milênios de séculos, usando os multiformes recursos da natureza, no campo imensurável das formas. Para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Compete-nos, então, observou Hilário atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana. Quase todas estarão no mundo, desempenhando expressivo papel na regeneração das almas. Exatamente. Cada centro de força, ponderei, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Sim, confirmou Clarencio, nos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos imantamos. Hilário, conduzindo mais longe as próprias divagações, perguntou: imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem a situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores, que se confia a delitos indiscriminados. Terá nos tecidos sutis da alma as lesões cabíveis a um europeu civilizado que se entrega à indústria do crime?
Clarencio sorriu compreensivo e acentuou: sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco o problema da evolução. Assim, como o aperfeiçoado veículo do homem nasceu das forças primárias da natureza, o corpo espiritual foi iniciado também nos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore ou a criança com o adulto, embora surjam na mesma paisagem de vida. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como plataforma humana, exatamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo está para o homem bem posto das cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nela se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, como o bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para se rarefazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistarem as qualidades superiores que, em lhes utilizando a organização, lhes conferirão novas possibilidades de crescimento consciencial. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade, e semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erigido pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula na esteira dos milênios incessantes. E, com um olhar significativo, Clarencio concluiu: até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar, em definitivo, o caminho das formas, colocando-nos na direção das esferas do espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Calara-se o instrutor, mas o assunto era por demais importante para que eu me desinteressasse dele apressadamente. Recordei os inúmeros casos de moléstias obscuras de meu trato pessoal e aduzi. De certo, a medicina escrevia gloriosos capítulos na terra, sondando com mais segurança os problemas e as angústias da alma. Gravá-los-á mais tarde, confirmou Clarencio seguro de si. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Sorridente, acrescentou: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. No objetivo de aprender, observei: é por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo. A morte não é redenção. Nunca foi, esclareceu o ministro bondoso. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo, tão só porque se lhe arrebente a gaiola. O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodocentos que se congregam uns aos outros. Quando, de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar a alguém. Mas, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos.
Se eliminamos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que, em breve, se restabelecerá nas leis do equilíbrio que nos governam, vindo muita vez em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Sim, concordei. Tenho visto aqui aflitivas paisagens de provação que me constrangem a meditar. A enfermidade, como desarmonia espiritual, atalhou o instrutor, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito mais tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos a atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito e cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo. Despediu-se o ministro paternal. Aquele era um dos momentos em que, desde muito, se devotava ele à oração. Capítulo 22. Irmã Clara. Na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pedira socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva rebelado, ou para junto de Amaro paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria a ele o concurso de outrem, quando se dirigia com tanto êxito à mente de Esteves e Armando reencarnados? Não lhes favorecera o retrocesso da memória até os recuados dias da luta no Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? O ministro ouviu-me tolerante e redarguiu. Iludes-te. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente dos nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitado a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral,
É imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Disponha-me a desfechar novo interrogatório. Contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima, cercada de arvoredo, que servia de enfeite a espaçosos canteiros de flores. A residência de Clara figurou-se-nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino. Entretanto, mantinha em sua casa um verdadeiro educandário. Tão grandes e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. De olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificantemente o semblante com traços aristocráticos do rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Nosso orientador rogou escusas pela nossa interferência no trabalho. Não se incomodem, acentuou a interlocutora, encantadoramente natural. Achamo-nos num curso rápido, acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Fitando-nos bondosamente, o ministro rematou. Sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. E voltando à poltrona que ainda tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes: conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética, regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes competem e, pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Dentro da pausa ligeira que se fizer espontânea, simpática senhora interrogou: mas, para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolerizarmos? Sim, elucidou a instrutora calma. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Sorrindo bem-humorada, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos, junto de nós, alguém com o material isolante da oração ou da paciência,
O súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provoca a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos, quase sem perceber, a infelizes experiências de animalidade inferior. A cólera, segundo reconhecemos, não pode e nem deve comparecer em nossas observações relativas a vós. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Um moço com evidente interesse nas lições argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Irmã Clara pensou alguns instantes e redarguiu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado d'alma, por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os, de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica. E ante a assembleia que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu depois de ligeiro intervalo. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira, mas, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos assim de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa.
Um amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse invulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como por exemplo a gaguez e a diplofonia? Sem dúvida, informou a instrutora solícita. Os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. A orientadora, que falava com absoluta simplicidade e à maneira de um anjo maternal, dirigindo-se aos filhinhos, comentou, ainda por alguns minutos, o tema singular com surpreendente primor de definição. Depois, fim da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo de nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar no rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas manifestas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Pobre criatura, disse a orientadora comovida, e, afirmando-se, com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Capítulo 23 Apelo maternal. A paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zulmira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância e, abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou, divino, ao nosso olhar. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à terra, com os 2 braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso vôo. Cercava enorme halo de dourado esplendor,
como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos revérberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes em círculos fechados sobre si mesmos, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos a me escaparem da apreciação. Tive a ideia de que Irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquieitara, como que dominada por branda coação. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. Irmã Clara, informou o ministro, igualmente enlevado, já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações de seu sentimento purificado que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza, e então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sob os nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. A mensageira transfigurada parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Reparem, disse Clarencio feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença, assim como a vemos. Com efeito, vimos que a genitora de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Naturalmente ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar suplicando. Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Estou aqui, vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel. Devo alijar a intrusa que me assaltou a casa. Esta miserável mulher tomou meu marido e assassinou meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Pobre filha, revidou Clara, abraçando-a. Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos,
na centralização do egoísmo aviltante. Achamo-nos à frente de infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Ela desposou o homem que amo, soluçou Odila, mais dominada pela influência magnética da mensageira que impressionada por suas belas palavras. Não seria mais justo, ponderou Clara, sem afetação, considerar que ele a desposou? E, acariciando-lhe a cabeça agora trêmula, a instrutora aduziu. Odila, o ciúme que não destruímos enquanto dispomos a oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Acalma-te, a mulher de carne que eras, precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fira, cerrou-se com teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor que nos concedia a título precário. Por lá raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhe as dificuldades e as aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo sem a companhia dele, como os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Considera somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos, a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Não me fales assim, imprecou a interpelada com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Odila, reflete. Esqueces-te de que a mulher sempre é mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu e, se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar o capaz de querer-te, transtornada qual te encontras, entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Ela, porém, matou meu filho. Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Sim, concordou Clara, afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão.
Mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno de ciúmes em que padeces pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Talvez, porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus, e se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. A mensageira amimava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Depois de alguns instantes, em que apenas ouvíamos os soluços de Odila transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela o coração? Clara, certo alcançará o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam os sentimentos, gritou como fera jugulada pela dor: meu filho, meu filho! E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubila-te, irmã querida, grande é a tua felicidade, podes ajudar, e isso representa a maior ventura. Nada te impede auxiliar o companheiro da maior experiência ao alcance de tuas mãos, e basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Há 22 séculos, espero, por um minuto igual a este, para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinam para mim. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora repetia, com desvelos de mãe: vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Acompanhando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarencio informou: agora, Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. E, acompanhando o nosso orientador,
afastamo-nos por nossa vez, embora conservando a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. Capítulo 24. Carinho reparador. Odila, sob o patrocínio da irmã Clara, foi internada numa instituição de tratamento por alguns dias e durante 7 noites consecutivas visitamos Zulmira em companhia de nosso orientador a fim de auxiliar o soerguimento dela. A segunda esposa de Amaro mostrava-se melhor, mais silenciosa, mais calma, não saíra, porém, da inércia que se recolhera. Alijara a excitação de que se via objeto, mas prosseguia entregue à extrema prostração. Subnutrida, apática, sustentava-se no mais absoluto desânimo. Atendendo-nos à inquirição habitual, Clarencio observou prestimoso. Acha-se agora liberta, contudo, reclama o estímulo para substrair-se à exaustão. Falta-lhe a vontade de lutar e viver. Confiemos, no entanto, à própria Odila favorecer-lhe-á a recuperação. À medida que se lhe restaure a visão espiritual, a primeira esposa de Amaro aceitará o imperativo da renúncia e fraternidade para construir o futuro que lhe interessa. Zulmira, com efeito, continuava livre e tranquila. As peças do corpo funcionavam com irrepreensível harmonia, mas, efetivamente, algo prosseguia faltando. A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto, mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências. Transcorrida uma semana, irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Submetida à assistência magnética, a fim de sondar o passado, reconheceram o impositivo de sua colaboração com o marido para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Suspirava pelo reencontro com o filhinho. Dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha. E para tanto, combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. A benfeitora mostrava-se satisfeita. Recomendava-nos trouxéssemos Amaro tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico, na noite próxima, até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Do entendimento entre ambos resultariam de certos melhores efeitos. A mãezinha de Evelina estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois de meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado. No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardava-nos a instrutora junto dela.
O pai de Júlio, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou enlevado: Odila, Odila! Amaro, respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada. Sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Estou farto, clamou ele, agora em lágrimas, a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e, alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: Farto de quê? Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deves saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhinhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega a teus pés. Foi ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desapontamento, que não sei disfarçar. E, fitando-a com enternecedora expressão, comentou triste: Nosso Júlio morreu num desastre, quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quarto sem alegria, e a madrasta que lhe impôs apodrece num leito. Ah, Odila, poderás compreender o que sofro. Tenho rogado a morte ao céu para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe emanavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível: Sim, Amaro, compreendo. Também eu padeci muito. No entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venenoso fel? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Não temos sabido cultivar o amor, que é sacrifício na terra para a edificação de nosso paraíso espiritual. Temos exigido quando devemos dar, dilacerado quando nos cabe recompor. Amaro, é preciso acalmar o coração para que a vida nos auxilie a entendê-la. É indispensável ceder de nós, a fim de receber dos outros o concurso de que necessitamos. Na aspereza de meus sentimentos deseducados, vinha eu adubando o espinheiro do ciúme, atormentando-te o pensamento e perturbando a nossa casa. Mas, em alguns dias rápidos, adquirir mais ampla penetração em nossos problemas, usando a chave da boa vontade. Quero melhorar-me, progredir, reviver. O ferroviário contemplou-a carinhoso e reverente e acentuou desalentado: Isso não impede a terrível realidade. Achamo-nos em dois mundos diferentes. Infortunado que sou, sinto-me desarvorado e infeliz. Achava-me igualmente assim. Contudo, procurei no silêncio e na oração o roteiro renovador. Que fazer de Zulmira colocada entre nós como empecilho à nossa verdadeira união? Não raciocines desse modo. Ela não permaneceria em tua estrada sem motivo justo. Nesse instante, Clarencio abeirou-se do ferroviário e,
Tocando-lhe a fronte com a destra, ofereceu-lhe ao campo mental o retorno imediato às recordações das dívidas por ele contraídas no Paraguai. Amaro estremeceu e continuou escutando. Se Zulmira foi situada no templo de nosso amor, prosseguiu Odila, admiravelmente inspirada. É que nosso amor lhe deve a bênção da felicidade de que nos sentimos possuídos. Sim, sim, aprovava agora o interlocutor, de posse das reminiscências fragmentárias que lhe assomavam do coração. Interpretemo-la por nossa filha, por irmã de Evelina, cujos passos nos compete encaminhar para o bem. O lar não é apenas o domicílio dos corpos, é o ninho das almas, em cujo doce aconchego desenvolvemos as asas que nos transportarão aos cumes da glória eterna. Aceitemos a provação e a dor como abençoadas instrutoras de nossa romagem para Deus. Todavia, ponderou o moço triste, sabes quanto te amo. Não ignoras, por tua vez, que o teu coração constitui para mim o tesouro maior da vida. Entretanto, hoje vejo o horizonte mais largo. Valeria realmente o brilho do oásis fechados? Serviria a construção de um palácio em pleno deserto, onde estaríamos humilhando com a nossa saciedade os viajores que passassem por nós, mortificados de sede e fome? Como categorizar o carinho que se pervertesse no isolamento, a pretexto de conservar a aventura só para si? Renovemo-nos, Amaro. Nunca é tarde para recomeçar o bem. Trabalhemos valorizando o tempo e a vida. Tocado talvez nas fibras mais íntimas, o pai de Evelina chorava convulsivamente, infundindo piedade. Odila enlaçou-o com mais ternura e Clara convidou-nos à excursão através do grande jardim próximo. A breves instantes, achávamo-nos em plena contemplação do céu. Os dois cônjuges instalaram-se em perfumado recanto para conversação a sós. Notamos que a orientadora preocupava em deixá-los entregues um ao outro para mais seguro ajuste espiritual. E, enquanto ambos se recolhiam a confortadoras confidências, distanciamo-nos, de algum modo, admirando a beleza da noite. Maravilhoso firmamento cintilava, longínquas constelações como que nos acenavam, indicando glorioso futuro. Vibrações suaves deslizavam de leve, quais se fossem cariciosas e intangíveis mãos do vento, animando-nos a cabeça. Flores de rara beleza vertiam do cálice raios de claridade diurna, como pequeninos e graciosos reservatórios do esplendor solar. Irmã Clara fascinava-nos com sua palavra brilhante. Com simplicidade encantadora, comentava suas viagens a outras esferas de trabalho e realização, exaltando em cada narrativa o amor e a sabedoria do Pai Celestial. Por largo tempo, embevecidos, permutamos impressões acerca da excelsitude da vida, que nos revelava sempre mais surpreendente, mais bela em cada plano da criação.
Avizinhava-se-nos um novo dia. Tornamos à presença do casal para devolver o companheiro ao lar terrestre. Ambos, ao término do grande entendimento, apresentavam o rosto pacificado e radiante. Irmã Clara guardou a pupila nos braços e as duas seguiram a romagem de volta. Em casa, Amaro despediu-se de nós risonho e calmo. Dispunhamo-nos à retirada quando a instrutora nos advertiu: esperemos, Odila retomará hoje a tarefa. O relógio marcava 6 da manhã. À maneira de colegial em dia de prova, a transfigurada mãezinha de Júlio fitava-nos com extrema expectação. Amaro recuperou o corpo físico, descerrando os olhos com excelentes disposições. Não conseguia relacionar os aspectos particulares da excursão, mas conservava no cérebro a indefinível certeza de que estivera com a primeira esposa em, abre aspas, algum lugar, fecha aspas, e que a vira reanimada e feliz. Distendeu os braços com a deliciosa tranquilidade de quem encontra o fim de uma longa e aflitiva tensão nervosa. Levantou-se reparando que o dia começava alegre e lindo, sem dar conta de que a alegria e a beleza haviam renascido nele próprio. Sentia vontade de rir e cantar, e, depois de ausentar-se do banheiro, onde cantarolou baixinho uma canção que lhe recordava o tempo em que se consorciara pela primeira vez, tornou sorridente ao quarto de dormir. Foi então que Odila o enlaçou carinhosamente e exclamou: vamos, querido, estendamos a nossa felicidade. Zulmira espera por nosso amor. Capítulo 25. Reconciliação. Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu-o como silencioso apelo à vida mental. Dirigiu-se à pequenina copa, pensando em Zulmira, com o insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Compreendi o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino e, mais uma vez, reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. No fundo, não podia sentir, de imediato, plena isenção de ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. Anotando-lhe a queda de forças, Clara beirou-se dela e falou maternal: prossigamos firmes. Todo o bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesma. Não esmoreças, ajuda-te. A vontade, à procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade.
O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. A enferma, por certo, desde muito perdera o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro e, assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. Zulmira? Perguntou ele, inclinando-se para o rosto ossudo desconsolado. Estás realmente melhor? Sim, sim, suspirou a interpelada hesitante. Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julga seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida desde a morte de Júlio. Notei que o tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarencio, calmo, informou. Como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos, emite forças que não deixam margens a enganos. O sentimento puro com que Amaro lhe dirige agora a esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou. Peço, confies em mim, afinal de contas somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que devia para salvar o filhinho que me confiaste. Esqueçamos o passado, asseverou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar, procurando a vitória. Ligado à mente da primeira esposa, que de tudo fazia para ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora inflexão de voz. Não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te, vivamos nossa vida, temos Evelina e a nossa felicidade. A doente sentou-se de olhos reanimados e diferentes. E enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, vimos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigir-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhamos-la, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a destra sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Findo alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava.
Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se as lágrimas. Enfim, enfim! Clamou a jovem maravilhada. Minha filha, minha filha! E em seguida, a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a diferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, pedido ao seu coração que nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu pai e a alegria de nossa casa. Continuarei orando. Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela. Desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Sê o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faze o melhor. Evelina, com indefinível contentamento a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha com extremada ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em torno, como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos da carne, conservando perfeita lembrança de inolvidável entrevista. Incessantemente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro e a companheira
receberam-na encantados. Meu Deus, disse a doente sorrindo, tenho a impressão de que um anjo penetrou a nossa casa. Tudo hoje amanheceu com contentamento e bom ânimo. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. Sonhei com a mãezinha, via tão nítida como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor e recomendou seja eu para Zulmira, a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu as minhas preces. O ferroviário notou satisfeito a informação, guardando, porém, consigo mesmo as recordações da noite para não ferir as suscetibilidades da companheira. E Zulmira, a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Fixando a madrasta com um embevecimento, a menina acrescentou: quero ser melhor, mais diligente e mais amiga. Papai, você e eu, doravante, mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu. Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nessa manhã para que a nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Aquele testemunho de gratidão, partindo com a melhor espontaneidade da mulher considerada até então por inimiga, tocou as recônditas fibras da primeira esposa de Amaro, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo. Irmã Clara abraçou-a e falou humilde: chora, minha filha, chora de júbilo. Em verdade, quando o amor sublime penetra o nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos da nossa vida.